Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Amém? Glória a Deus, aleluias. E o vídeo de hoje, em relação à nossa série do propósito para nos livrarmos das dívidas, hoje, a palavra de hoje é sobre a mentalidade. Amém? Que nós temos que mudar a mentalidade, porque se a gente não mudar a mentalidade, vai ficar difícil. Amém? E a palavra de hoje é Romanos 12, 2, que diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. E o que essa palavra diz pra gente? Que a gente não tem que se acostumar com esse mundo, com o sistema deste mundo. Amém? Nós temos que ser fora da curva. Aleluias. Nós temos que sermos diferentes, porque nós somos de Cristo. Amém? E se você não é de Cristo, você venha para Cristo também conosco. Amém? Eu tenho certeza que você vai mudar. Glória a Deus. Você vai ser liberto. Aleluias, com os padrões desse mundo. Porque aí você vai pensar como Jesus. Amém? Você vai pensar como Jesus. Nós teremos uma mentalidade cativa de Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E somente através dele que a gente vai ter libertação. E somente através dele que nós teremos uma vida diferente. Porque aí diz aqui, ó, Paulo fala assim, ó. Mas transformem-se pela renovação da mente. Então, nós temos que transformar a nossa mente. E como nós transformamos a mente? Lendo a palavra. Amém? Glória a Deus. Porque é aqui na palavra que nós vamos transformar a nossa mente. Amém? E porque assim a gente vai experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Aleluia. Porque tem muita gente que é cristão e não está vivendo o melhor de Deus. Por quê? Porque não muda a mente. Amém? Porque ele nasceu de novo, assim como está escrito na palavra que você é convertido, você foi batizado, mas você está continuando fazendo a mesma coisa do mundo. Amém? Tudo que você já fazia antes, que você era do mundo, que você pertencia ao mundo, você continua fazendo. Amém? E por que isso? Porque você não mata a sua carne, porque você não mata a sua alma, entendeu? Você não tranca a sua alma dentro de um quarto fechado e deixa ela lá. Glória a Deus. Porque é ela que faz você fazer os desejos, a vontade, tudo isso aí. Amém? Nós temos que viver em espírito, porque quem nasce de novo é o espírito, não é a carne, não é a gente. Amém? É o espírito que nasce. Então, todos nós que somos cristãos, nós nascemos de novo, mas é em espírito. Amém? E é por isso que na palavra diz que o Senhor busca aqueles que adoram Ele em espírito. Amém? Então, nós temos que... não adianta você ir na igreja e ficar adorando na carne, porque você não está em espírito. Nós temos que adorá-lo em espírito. Amém? Nós fazemos os louvores, nós cantamos os louvores, mas você tem que estar em espírito. Entendeu? Para que Deus sinta você, para que você mude. Não adianta você falar que é cristão, mas na verdade você continua no mundo. E o que você precisa? Da liberdade. Você precisa de libertação. E quando começa a libertação? Quando você lê a palavra, quando você estuda a palavra. E não é só ler, é estudar. Porque aí você vai entender
como eu já falei em outros vídeos. Quem é Deus é e quem você é. Amém? Porque aquele que ainda continua, é cristão, é batizado, é cristão, é convertido e continua com as mesmas coisas, com os mesmos costumes, é porque ainda não está liberto, é porque ainda você não colocou na sua mente que você precisa mudar. Amém? Porque você acha que ser cristão é as mesmas coisas que você já vivia quando você fazia outras coisas. Amém? Tudo, às vezes muitas coisas ilícitas, às vezes você falava palavrão e você continua falando, você continua brigando com a sua esposa, ou então você continua brigando com o seu marido. Quem é você? Você às vezes nem encontrou sua identidade em Cristo. Amém? Porque primeira coisa que nós precisamos encontrar é a nossa identidade em Cristo. E é por isso que você tem que estudar a palavra, porque ali você vai encontrar o Deus que você tem que encontrar, um Deus amoroso, um Deus carinhoso, um Deus bondoso, e a sua identidade em Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque encontrando a sua identidade em Cristo, qualquer um pode falar que você é qualquer coisa, mas você sabe quem você é. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, que o Senhor coloque no coração dessa pessoa, que ela venha ser de Cristo, que ela venha aceitar Jesus como o Senhor é. Amém, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai querido e Pai amado, levar essa pessoa, ela sair do cativo deste mundo e entrar realmente na renovação da mente que o Senhor quer para ela. Em nome do Senhor Jesus, foi para isso que ela veio, foi para isso que ela nasceu, para que ela seja renovada. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. E se ela não se renovar, Senhor, como que ela vai experimentar as coisas boas dessa terra que o Senhor tem para ela? Porque as coisas que o Senhor tem para ela é maravilhosa, em nome do Senhor Jesus, mas para isso ela tem que renovar a mente dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Amém e amém. Se você gostou, você compartilha, você curte, me segue nas redes sociais, amém? E que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, e que você esteja no nosso avivamento, na nossa igreja, e a JN Alphaville, amém? Que vai acontecer nessa sexta, sábado e domingo. Aleluias, glórias a Deus, amém e amém.